Olá, tudo bem com vocês, estudantes? Hoje estou aqui para falar do grupo funcional chamado fenol. Esse grupo, que tem por nome fenol, é o seguinte: eu tenho, né, na sua estrutura uma hidroxila, ligado a um grupo aromático. Eu vou ler aqui com mais detalhes para vocês. Então, fenol, uma substância orgânica que apresenta uma hidroxila, né? A hidroxila é o OH, tá? A ligação OH ligada a uma cadeia carbônica. Só que essa hidroxila está ligada a um carbono que é insaturado, que a hibridização dele é sp2, e essa hidroxila está ligada a uma parte que é uma molécula que ela é aromática diretamente, certo? Ou seja, eu tenho um anel aromático, certo? Então, prestem bastante atenção aqui nessa molécula, né? Eu tenho o benzeno e ligado a esse benzeno eu tenho o OH, que é a hidroxila ou oxidrila, tá? Um desses dois nomes. Mas posso ser bem sincera com vocês? As pessoas falam mais hidroxila. A oxidrila, difícil. Poucas pessoas que falam oxidrila, tá? Mas isso é só para vocês conhecerem. O mais usual é hidroxila. Então, é o seguinte. É, quando a molécula é aromática, geralmente os desenhos, ele vem com um anel dentro da molécula. Aqui eu coloquei o exemplo aqui com as 3 dupla ligação dentro dessa molécula, certo? E do lado eu coloquei aqui, né, uns tracejados para lhes informar que essas duplas ligações, elas estão deslocalizadas, certo? Por isso que quando se faz o desenho, coloca o anelzinho dentro da molécula, porque essas 3 duplas ligações, elas não estão fixas, certo? Elas estão em constante movimento, beleza? E o sufixo agora da nomenclatura dessa molécula vai ser ol. Vamos entender um pouquinho sobre a estrutura, da nomenclatura dessa função orgânica. Então, a nomenclatura recomendada para os fenóis é citar primeiro a hidroxila, tá? Então, como radical vai aparecer hidroxi, mais o nome do hidrocarboneto aromático que está ligado, certo? Então, a gente pode ver o exemplo aí, ó, que é a mesma molécula que a gente viu no slide anterior. É hidroxibenzeno. Só que essa molécula, ela tem outros nomes que é bem usual, certo? Eu falo para vocês que o mais comum é vocês ouvir o nome fenol para essa molécula. Esse é o usual, o que mais se usa, certo? Mas é bom vocês saberem, né, que hidroxibenzeno também é a mesma, estou falando da mesma molécula, tá? Porque dependendo de quem for escrever a questão no Enem, né, pode usar uma dessas duas palavras, é bom vocês saberem. Ou benzenol. Esse nome já não é muito visto, tá? Esses outros 2 nomes já é bom vocês guardarem eles aí quando eu estou falando de uma função fenólica. O fenol, que é essa molécula que está aí no slide, é a principal matéria-prima para a fabricação de desinfetantes, antissépticos, fungicidas, desinfetantes e do banquelite. O banquelite é um tipo de plástico muito utilizado, né, como cabo de panelas. Então, esse material, ele consegue aí suportar altas temperaturas. Então, aqui aparece aqui uma molécula, né? Eu tenho uma hidroxila ligado a uma molécula aromática que tem uma ramificação nessa molécula aromática, certo? Então vamos tentar desvendar aí essa cadeia mista, essa molécula de cadeia mista. Qual seria o nome dessas moléculas? Aqui tem 4 para a mesma molécula. Vamos primeiro usar a estrutura que a gente aprendeu no slide anterior. A gente coloca primeiro a referência onde está a hidroxila ligada a esse benzeno, certo? Então fica hidrox, hidrox, tá? Porque eu numerei ele como carbono 1 hidrox, 2 metil. Por que 2 metil? Sim, porque eu tenho a ramificação com um carbono. Quando se tem uma ramificação com um carbono, então a gente fala metil.
Quando a gente vai falar nomenclatura para a cadeia principal, a gente fala met, et, prop, put. Só que quando a gente fala em ramificação, a gente fala metil, etil, propil, certo? Então, como é uma ramificação, então fica metil, e agora eu vou falar metilbenzeno. Vou falar agora, né, da parte aromática, certo? Só que essa molécula também pode chamar 2-metilfenol. Quando eu falo fenol, eu já classifico aí todo o benzeno com a hidroxila, tá? Eu já estou fazendo referência. Lembra no slide anterior que eu falei que era usual as pessoas chamarem de fenol quando eu tenho um benzeno ligado à hidroxila? Então, se você falar 2-metilfenol, tá certo. E também cresol. Esse nome também é bastante usado, tá? Segundo exemplo. Olhando aqui, né, tem várias partes essa molécula. Professora, eu vou começar a escrever por onde? Porque eu tenho duas ramificações, eu tenho a, a hidroxila. Pessoal, sigam a ordem alfabética, que não tem erro, tá? Quanto à estrutura. Então, pela ordem alfabética, o E está primeiro. Então, eu tenho uma ramificação que começa com E, que é de etil, certo? Quando eu falo de ramificação, eu coloco o L no final, né? Quando é na cadeia principal, é et, ramificação etil. Beleza? Vou até marcar aqui, ó, carbono 3 do benzeno, tem uma ramificação etil, porque tem 2 carbonos, certo? Então, 3 etil, a hidroxila lá está no carbono 1, então 1 hidrox, 5 metilbenzeno, certo? No carbono 5 tem outra ramificação, uma metila, metilbenzeno. Terceiro exemplo. Agora, no benzeno, tem 2 hidroxilas ligadas, né, ao benzeno. Como que vai ficar isso? Eu posso colocar 1,3-hidroxibenzeno, certo? Ou eu chamo benzeno 1,3-diol, ou também eu posso chamar de hidroxibenzeno. Por que o di? Porque são 2 hidroxilas. Quando aparecem 2 vogais juntas, você tira o H, certo? E só repete a vogal, certo? Então, dihidroxibenzeno, certo? Que tá tudo certo. Pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês. Hoje a gente falou sobre fenol. Se você quer conhecer outras funções orgânicas, tem aqui mais no meu canal. É só você entrar na página e se divertir aí, estudar bastante.